As maravilhas do diálogo interior. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis para ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Salmo 19:14. Maravilhas vão acontecer na sua vida quando os pensamentos e sentimentos interiores concordarem com as palavras que saem da sua boca. A propósito disso, eu gostaria de mencionar o seguinte caso. Um homem estava envolvido em um processo judicial demorado que, além de um tempo considerável, vinha consumindo muito dinheiro por conta das despesas como advogados. Ele estava esgotado, amargo e hostil em relação à outra parte e os seus próprios advogados. O seu diálogo interior, que representa os seus pensamentos internos, silenciosos e não externados, era mais ou menos assim. É um caso perdido, já vem se arrastando há 5 anos, estou sendo passado para trás. É inútil continuar, o melhor que tenho a fazer é desistir, etc. Expliquei a ele que esse diálogo interior era altamente destrutivo e estava, sem dúvidas, desempenhando um importante papel no prolongamento do caso. Jó disse o seguinte: aquilo que eu mais temia me aconteceu. Jó 3:25. O homem mudou de forma radical seu diálogo interior e exterior quando entendeu completamente o que vinha fazendo consigo mesmo. Na verdade, ele estivera rezando contra si mesmo. Eu lhe fiz uma única pergunta. O que você diria se eu lhe informasse, nesse minuto, que uma solução perfeita e harmoniosa foi alcançada e que toda a questão foi concluída? O homem respondeu o seguinte: ficaria encantado e eternamente grato. Eu me sentiria maravilhosamente bem por saber que tudo terminou. Ele concordou, a partir daquele momento, em adotar medidas para garantir que o seu diálogo interior estaria alinhado com seu objetivo. O homem passou, então, a fazer regular e sistematicamente a seguinte oração que lhe sugeri: agradeço pela solução perfeita e harmoniosa que surgiu da sabedoria do onissapiente. Ele repetiu frequentemente essa frase para si mesmo durante o dia. Quando dificuldades, atrasos, reveses, discussões e o medo lhe vinham à cabeça, ele afirmava silenciosamente essa verdade. Parou completamente de fazer declarações verbais negativas e começou a vigiar o seu diálogo interior, por saber que este último sempre se manifestaria. O que sentimos interiormente é o que expressamos. Podemos dizer uma coisa com a boca e sentir outra no coração, mas é o que sentimos que é reproduzido na tela do espaço. Nunca devemos afirmar internamente o que não desejamos viver externamente. Os lábios e o coração devem concordar, e quando isso acontecer, a nossa oração é atendida. Precisamos vigiar o nosso estado psicológico interior. Algumas pessoas resmungam consigo mesmas, são invejosas, ciumentas, fervilham de raiva e hostilidade. Essa atitude mental é altamente destrutiva e deixa no seu rastro o caos, a doença e a privação. Você certamente conhece alguém que se justifica, que diz a si mesmo que tem o direito de ficar zangado, de tentar se vingar e procurar ajustar as contas. Essa pessoa está tocando um velho disco na vitrola do subconsciente que recita todos os álibis, desculpas e justificativas para o seu estado fervilhante. É bem provável que esse indivíduo não saiba que esse estado mental o faz perder energia psíquica em grande escala, tornando-o ineficiente e confuso. O diálogo interior negativo de uma pessoa geralmente é direcionado contra outra. Conversei recentemente com um homem que me contou que tinha sido tratado com desprezo, que sentia um ódio imenso do seu ex-empregador e que planejava se vingar. Esse homem tinha as úlceras no estômago causado pelo tumulto e irritação interior. Expliquei que ele vinha registrando impressões muito destrutivas de raiva e ressentimento na sua mente subconsciente, que sempre se manifesta aquilo que é gravado nela. Essas emoções destrutivas precisam ter um escoadouro. No caso dele, tinham se materializado como neurose e úlceras. Esse homem reverteu seus processos mentais, libertando o ex-empregador no oceano ilimitado do amor de Deus e despejando para ele todas as bênçãos do céu. Ao mesmo tempo, preencheu a mente com as verdades de Deus, identificando-se com a presença de cura infinita e compreendendo que a harmonia, a paz e a perfeição do ser infinito estavam saturando a sua mente e o seu corpo, tornando-o sadio em todos os aspectos. As vibrações espirituais que lhe permearam a mente foram transmitidas para todo o seu sistema, e as células do seu corpo adquiriram uma nova qualidade espiritual, que resultaram na cura da sua condição dissonante.
A Bíblia diz o seguinte: se 2 dentre vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, elas lhes será concedida por meu Pai que está nos céus. Quem são esses 2? O texto está se referindo a você e ao seu desejo. Ou seja, se você aceitar mentalmente o seu desejo, a mente subconsciente o tornará realidade, porque o consciente e o subconsciente concordaram e se sincronizaram. Os 2, quando concordaram, representam o pensamento e o sentimento, a ideia e a emoção. Se você conseguir conferir emoção ao conceito, o aspecto masculino e feminino da sua mente terão concordado, e haverá um resultado, a saber, a oração atendida. É preciso lembrar que o que quer que aceitamos ou sintamos ser verdade é impregnado na mente subconsciente. O subconsciente é o versículo criativo, a tendência dele, como ressalta Troward, é sempre em direção à vida. Ele controla todos os órgãos vitais, é a sede da memória e o agente de cura do corpo. O subconsciente é alimentado por fontes ocultas e se identifica com a inteligência infinita e o poder infinito. É muito importante dar as instruções adequadas ao subconsciente. Se uma pessoa, por exemplo, se concentra em obstáculos, atrasos, dificuldades e obstruções à sua programação, o subconsciente vai entender essas ideias como um pedido e passará a produzir dificuldades e contratempos na experiência desse indivíduo. Procure sempre alimentar o subconsciente com premissas que sejam verdadeiras. Que tipo de diálogo interior que não é expresso em voz alta tem lugar em você o tempo todo? É o seu diálogo interior que o subconsciente escuta e o qual obedece. O subconsciente registra os pensamentos e sentimentos silenciosos e é um gravador muito fiel. Ele registra tudo e toca o disco gravado para você na forma de experiências, condições e eventos. Você não precisa viajar psicologicamente com o medo, a dúvida, a ansiedade e a raiva. Nenhuma lei determina que você tenha que viajar com bandidos, assassinos, criminosos, invasores e ladrões na sua mente. Se você continuar a convidar esses ladrões e outros marginais para sua mente, eles vão privá-lo da sua saúde, felicidade, paz e prosperidade, tornando um desastre físico e mental. A pressão sanguínea de uma mulher era superior a 20, o que provocava intensas crises de enxaqueca. E a causa de tudo isso era o seu diálogo interior destrutivo. Ela sentia que uma certa pessoa não a tinha tratado corretamente e se tornou muito negativa em relação a ela. A mulher justificava para si mesma que era adequado ser hostil e antipática com a pessoa em questão e permitiu que a situação se prolongasse por várias semanas, encontrando-se, portanto, em um estado emocional profundamente perturbado. Essa atitude negativa drenava sua força, causando mudanças fisiológicas na sua corrente sanguínea. Em suas próprias palavras, ela estava prestes a explodir de raiva. A pressão interior, a crescente tensão e a fervilhante hostilidade eram a causa da hipertensão, aliada à enxaqueca que a castigava. Essa mulher começou a praticar as maravilhas do diálogo espiritual interior. Compreendeu que estivera se envenenando e que a outra pessoa não era de modo nenhum responsável pela maneira como ela pensava ou se sentia a respeito de si mesma. Ela era a única pensadora no seu universo e estivera alimentando pensamentos malévolos, destrutivos e mal intencionados que eram venenosos para todo o seu sistema. Começou a entender e perceber que ninguém poderia tocá-la, a não ser por meio dos seus próprios pensamentos ou da sua atividade mental. Tudo o que tinha que fazer para praticar as maravilhas do verdadeiro diálogo espiritual interior era se identificar com o seu propósito, que era paz, saúde, felicidade, alegria, serenidade e tranquilidade. A mulher começou a se identificar com o rio da paz de Deus e o amor de Deus, que circulavam através dela como um rio amarelo-dourado que reconfortava, restaurava e revigorava sua mente e o seu corpo. Ela passou a rezar em silêncio durante 15 minutos, 3 ou 4 vezes por dia. Os seus pensamentos e sentimentos interiores eram o seguinte: Deus é amor, e o amor dele invade a minha alma. Deus é paz, e a paz dele preenche a minha mente e o meu corpo. Deus é saúde perfeita, e a saúde dele é a minha saúde. Deus é alegria, a alegria dele é a minha alegria, e eu me sinto maravilhosa.
Esse tipo de diálogo interior, que representava os seus pensamentos interiores a respeito de Deus e das qualidades dele, produzia um completo sentimento de equilíbrio, estabilidade e harmonia na sua mente e no seu corpo. Quando pensamentos sobre a outra mulher lhe vinham à cabeça, ela imediatamente se identificava com o seu propósito, a paz de Deus. Ela descobriu as maravilhas do verdadeiro diálogo interior quando seus lábios e o seu coração passaram a se unir e se identificar com as eternas verdades de Deus, tornando-se com isso impermeável ao impacto de ideias e pensamentos negativos. Como você lida com as pessoas na sua mente? Este é o teste decisivo da verdade que liberta. Se você enxerga o Deus que existe nelas, isso é maravilhoso, porque você está praticando as maravilhas do diálogo interior de um ponto de vista construtivo, já que está se identificando com seu propósito, que é Deus ou o bem. Ouspensky salientou que o nosso diálogo interior deve sempre concordar com o nosso objetivo. Um jovem tinha um propósito, ter uma saúde perfeita. No entanto, sua mente consciente sempre lhe lembrava de que ele sofria de uma doença no sangue há anos. O rapaz estava tomado pela ansiedade, medo e dúvida. Os familiares não pararam de lhe lembrar de que a enfermidade era duradoura e que ele talvez nunca se curasse. É claro que o seu subconsciente estava recebendo todas essas impressões negativas e o rapaz não conseguia melhorar. Era necessário que o seu diálogo interior concordasse com o seu propósito. Em outras palavras, as duas fases na sua mente tinham que concordar e estar em sincronia. Esse jovem começou a ter uma conversa diferente com o seu subconsciente. Recomendei a ele que me ouviu ávida e atentamente, que afirmasse devagar, com tranquilidade, delicadeza, amor e sentimento, várias vezes por dia. A inteligência criativa criou o meu corpo e está criando o meu sangue agora. A presença restauradora sabe como curar e está transformando agora cada célula do meu corpo conforme o padrão de Deus. Eu ouço e vejo o médico me dizendo que estou saudável. Tenho essa imagem na mente agora, eu o vejo com clareza. Ouço a sua voz e ele está me dizendo: John, você está curado, é um milagre. Eu sei que essas imagens construtivas estão descendo à minha mente subconsciente, onde estão sendo reveladas e implementadas. Eu sei que ela está em contato com o ser infinito e a sabedoria e o poder dele está tornando o meu pedido realidade, apesar de todas as evidências palpáveis em contrário. Eu sinto e acredito nisso, e estou nesse momento me identificando com o meu objetivo: ter uma saúde perfeita. Esse é o meu diálogo interior da manhã, à tarde e à noite. O rapaz repetia essa oração de 10 a 15 minutos, 4 ou 5 vezes por dia, especialmente antes de dormir. Devido ao hábito, de vez em quando sua mente se descontrolava, afligindo-se, estressando-se, preocupando-se, repassando o veredito de outros e os seus repetidos fracassos anteriores no processo de cura. Quando esses pensamentos lhe vinham à cabeça, ele dava a ordem: parem, eu sou o Senhor. Todos os pensamentos, imagens e respostas precisam me obedecer. De agora em diante, todos os meus pensamentos giram em torno de Deus e do seu maravilhoso poder de cura. É dessa maneira que alimento o meu subconsciente. Eu me identifico o tempo todo com Deus e é assim que penso e me sinto interiormente. Obrigada, Pai. Faço isso 100 ou 1000 vezes por dia, se for necessário. Em 3 meses, o jovem ficou curado da doença no sangue. Essa é a maravilha do verdadeiro diálogo, quando o diálogo interior é o mesmo que aconteceria se você já tivesse recebido a resposta à sua oração. Acredita que o tens agora e o receberás. Por meio da prece, da repetição e da meditação, ele conseguiu levar a sua mente subconsciente a concordar com seu desejo. Em seguida, o poder criativo de Deus respondeu em concordância: a tua fé te curou. Uma mulher de 67 anos me relatou todos os motivos pelos quais não poderia se casar. Posteriormente, ela começou a praticar em silêncio o diálogo interior correto da seguinte maneira: eu lhe agradeço, Pai, pelo meu companheiro perfeito, ideal e divino. Ela repetiu essa frase para si mesma muitas vezes por dia. Passado algum tempo, esse conceito foi registrado no subconsciente e ela conheceu um farmacêutico aposentado com quem se casou. Os dois são verdadeiramente felizes.
O seu discurso interior era idêntico ao seu objetivo. Ela falava interiormente como se o que desejasse já tivesse ocorrido, o que era verdade, já que tinha acontecido num único lugar onde poderia acontecer, ou seja, na sua mente. Eis um exemplo do diálogo interior feito de forma errada. Certa mulher, membro da nossa organização, estava tentando vender uma casa havia 3 anos. Ela decretava: entrego essa bela casa para a mente infinita. Sei que ela é vendida na ordem divina para a pessoa certa com o preço correto. Agradeço agora que tudo esteja resolvido. Essa era a sua oração, e não há nada de errado com ela, mas a mulher constantemente a neutralizava ao dizer em silêncio para si mesmo: as coisas estão devagar, o preço está alto demais, as pessoas não têm dinheiro. O que há de errado comigo? Por que não consigo vender a casa? É fácil perceber que ela estava tornando sua oração sem efeito. O homem é aquilo que pensa no coração. O diálogo interior da mulher era muito negativo, e era assim que ela realmente se sentia com relação ao assunto, de modo que esse estado mental se manifestou durante 3 anos. Então ela reverteu o procedimento. Todas as noites e todas as manhãs, fechavam os olhos durante 5 ou 6 minutos e imaginava esse autor parabenizando-a pela venda. Durante o dia, o diálogo interior era o seguinte: agradeço pela venda da minha casa, o comprador está prosperando e é abençoado por causa dessa compra. A repetição da frase foi registrada na sua mente subconsciente, que fez com que a transação se manifestasse. Uma semana depois, um homem que se sentou ao lado dela na igreja comprou a casa e ficou muito satisfeito. A mulher compreendeu que é impossível avançar em 2 direções ao mesmo tempo. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis para ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Salmo 19:14.